Como é bom estar aqui com vocês, vocês daqui de casa, você que está aí em casa também. Coisa boa, né, gente? Hoje é o nosso último Midweek falando e estudando o livro de Mateus. Né? Eu estou tendo a honra e o prazer de voltar para poder finalizar esse estudo. Se bem que é uma responsa muito grande depois da aula que a gente teve quarta-feira passada, né, gente? Quem estava aqui? Quarta-feira passada, foi forte, né? Se você não estava, corre para o online junto com o pessoal, vai lá no YouTube, procura a mensagem da semana passada, porque foi uma aula, realmente. Eu fiquei assim de queixo caído, aprendi muito semana passada, né? Então, ainda bem que você aprendeu bastante semana passada, porque você aprendeu só um pouquinho hoje, já está bom, né? Então, tá bom. Nós vamos hoje continuar, né, o nosso estudo de Mateus. A gente está aqui lendo na nossa leitura anual ali. Hoje a gente está no capítulo 18, né? Terminando, amanhã a gente vai para o capítulo 19. Eu me confundo um pouco, porque às vezes eu pulo um a mais, um a menos, aí a gente acaba se confundindo. Mas a gente está no capítulo 18. Se você não está participando da leitura com a gente, você também aí de casa, corre lá no nosso Instagram, lá nos destaques. Você sabe o que é destaque? Aquela bolinha que fica lá no perfil. Vai naquela bolinha, está escrito leitura anual, clica lá e vai aparecer a primeira leitura, né, que é de janeiro. Você vai ver o dia de hoje, lê de hoje. Não se preocupe em colocar em dia o que já foi. O que já foi, já está no mar de esquecimento, tenta de começar de hoje. Porque se você entrar na neura de começar o que você não leu ano passado, o que você não leu o mês todo, você vai desistir. Então, começa hoje e aí a cada dia você segue na leitura, amém? Além disso, né, para você que está nos visitando, você que está nos visitando também no campus online, nós estamos na reta final do nosso jejum. E eu percebi que o pessoal está meio sem força, né? O pessoal está meio assim, será que é a falta de carne, a falta de doce, a falta de Coca-Cola? Né? Então, eu imagino que semana que vem vai estar todo mundo cheio de Coca-Cola, né? Energizado. Misericórdia, gente. Jeová, muito açúcar, né? Só Deus a nossa causa. Mas o importante é que esses 21 dias que nós estamos, né, nos dedicando, nos consagrando, nos separando ao Senhor, é principalmente um tempo de a gente gerar, na verdade, de a gente permitir que Deus gere em nós o querer dele, né? Muito mais do que pedir coisas, muito mais do que apresentar pedidos de orações, apesar de que nós temos orado aqui todas as noites. Muito mais que isso, é um tempo de a gente entender o que Deus quer para que Ele possa estampar essas coisas no nosso coração, né? Então, eu não sei você, mas eu quero viver esse ano tudo que Deus determinou que eu viveria esse ano. Em nome de Jesus, você também? Então, para isso, nós precisamos estar com o ouvido aberto. Porque como que nós vamos entender, discernir a vontade de Deus se a gente está distraído com as coisas dessa terra? Então, o jejum é isso, é um choque na nossa carne, para que a gente volte para esse lugar de atenção, de olhar para o Senhor e possa discernir o que Ele quer para a nossa vida, amém? Então, hoje, eu vou ministrar principalmente ali no capítulo 18 de Mateus, que é a leitura de hoje. Então, se você já leu, está fresquinho. Se você não leu, você vai poder chegar em casa e ler essa passagem, que é uma passagem tremenda. E o tema da mensagem de hoje é virando um perdedor. Uhul! Ai. Ninguém se animou com esse tema, gente? Levanta a mão todo mundo que quer ser um perdedor na vida. Gente, cadê a fé? Cadê a fé desse povo? Nós vamos hoje entender algumas coisas, né, que o Senhor Jesus nos ensinou, e vocês vão entender que, na verdade, é uma ironia esse tema, né, e que nós precisamos, sim, em alguns aspectos, nos tornar perdedores para, então, nos tornarmos campeões na eternidade. Amém? Então, nós vamos hoje mergulhar nisso, mas eu queria perguntar quem aqui... O pastor Felipe falou esses dias no culto de final de semana, que quando ele era pequeno, né, quando ele era criança e tal, ele é meio dramático, né, mas imagina a cena, né, que ele era o último a ser escolhido, que ele não tinha ninguém que amava ele, só o cachorrinho biscoito e tal, aquele papo todo dele. E ele falou que sempre sobrava duas pessoas na hora que a turma estava escolhendo o time na educação física, né, que era ele e uma menina. E ele sempre, né, ficava por último, de tão bom que ele era nos esportes. Quem aqui
era aquele aluno ou aquela aluna, tá? Porque menina também é boa em vários esportes, né? Vou defender aqui as meninas. Quem aqui era aquela pessoa que fazia todos os gols, que fazia todos os pontos, que era nota 10 nos esportes, seja vôlei, handebol, futebol, o que for. Quem aqui era o nota 10 em educação física? Levanta a mão. Ah, muito bom. Algumas meninas eram. Tem craque de futebol, não? Aquele que fazia o gol, sempre. Pastor Ayrton. Não estou sabendo disso no futebol de sábado, né? Tá rolando futebol sábado aí. Mas deixa isso aí, né? Gente, assim, eu nunca fui a pessoa, eu sempre quis, mas eu nunca fui a craque na verdade, na nossa educação física, quase sempre era futebol. Dificilmente a gente queria jogar outra coisa. Todo mundo queria futebol. Até as meninas queriam jogar futebol. E eu adorava jogar futebol, né? Só que eu nunca conseguia fazer um gol. Nunca, nunca, gente, nunca. Era impossível. Até hoje, eu não consigo fazer um gol se você me colocar para jogar. Mas também, eu nunca fui a última a ser escolhida. Sabe por quê? Porque eu era aquela pessoa que chutava a canela de todos os adversários. Então, sempre me queriam no time. Porque eu atrapalhava o outro time, batia no outro time. Batia no sentido de esporte, tá? Né? Então, eu sempre era escolhida ali mais ou menos na metade. Depois que os craques eram escolhidos, eles escolhiam aqueles que iam atrapalhar o time adversário. Então, eu não passei por tanta humilhação assim quanto o pastor Felipe passou. Mas, gente, eu odeio perder. Odeio perder. Já tem uns anos, quem é meu amigo há mais tempo, sabe que eu parei de participar de jogos. Jogos de tabuleiro, quando a gente está brincando com o pessoal, com a família, ou com os amigos, ou no retiro. Eu nunca participo, porque eu odeio perder. Odeio perder. Se você está aqui e é como eu também odeia perder, você vai entender o sentimento terrível de você começar um jogo e você não ter a certeza que você vai ser o melhor. Eu sou assim. Tem gente que não liga, né? Que fala assim, não, o importante é participar. Claro que não, né? Claro que não. Para mim, não, né? Então, Deus amado. Então, eu, particularmente, se eu não tenho certeza que eu vou ganhar, eu não participo do jogo. Ah, pastora, que coisa terrível, né? Você nem participa. Não, gente, não estou tratada nesse nível ainda. Prefiro não participar. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Tem no coração do ser humano, pelo menos na maioria de nós, seres humanos, uma gana, uma avidez por vencer. Por sempre sair ganhando, por sempre ter alguma vantagem, ainda que não seja uma vantagem desonesta, uma vantagem honesta, mas a gente sempre quer sair com benefício, seja no que for, num relacionamento, num jogo, numa partida de futebol, numa partida de videogame, a gente sempre quer sair tirando vantagem. Mas, lá em Mateus 18, Jesus conta uma história que eu acho essa história chocante. E eu gostaria de ler essa história com vocês hoje para a gente mergulhar nessa passagem. Diz assim, Mateus 18, versículo 8 e 9. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Gente, essa afirmação, na minha opinião, é uma das mais chocantes que a gente encontra na Bíblia. E por que a gente fica tão chocado quando a gente ouve? Isso aqui não foi Paulo falando, Pedro, nem Tiago falando. Isso são palavras de Jesus. Jesus estava ensinando isso, né, aos discípulos. Por que a gente acha tão chocante essas palavras de Jesus? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque essa afirmação de Jesus leva uma perda radical. Ele está dizendo, obviamente, uma coisa
usando exemplos que chocam a gente, arranca o olho, arranca o braço, arranca a perna. É melhor entrar mutilado, aleijado, do que você ser lançado no inferno. Exatamente para ser intenso e radical, para dizer para todos nós, eu, você, assim como os discípulos naquela época, é melhor que você seja um perdedor na terra, é melhor que você perca benefícios na terra, do que você seja vencedor aqui, viver uma vida maravilhosa, cheia de prazeres, mas você não conseguir entrar no reino dos céus. Então, o que o Senhor Jesus está falando é isso. Não vou pregar aqui para ninguém sair daqui mutilando o braço nem a perna, pelo amor de Deus, nem arrancando os olhos. Nós vamos entender o princípio que o Senhor Jesus está falando, amém? Não só a questão literal, mas o princípio que Jesus está nos ensinando aqui hoje. Na realidade, o que Jesus está querendo mostrar para a gente é qualquer coisa que gere tropeço na sua vida. Às vezes entra na nossa vida através do que vemos, às vezes através do que tocamos, ou através dos lugares onde pisamos. Você já entendeu, né? Qualquer coisa que gere tropeço na minha vida, na sua vida, arranca fora. Porque é melhor você sentir falta disso agora. É melhor você sofrer sentindo essa perda agora, aqui, do que você desfrutar disso na terra e não entrar no reino dos céus. É isso que o Senhor está dizendo. A ênfase de Jesus é corte fora. Em outras palavras, Jesus disse em outro momento também no Evangelho, em Mateus 16, do 24 a 26, algo muito parecido, só que usando outras palavras. Ele disse, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa encontrará. Olha isso, gente. Eu falo isso o tempo todo para minha irmã. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Você consegue entender isso que o Senhor Jesus está falando? Ou seja, lá naquela passagem de Mateus 18, Deus está usando, né, obviamente, ali uma fala mais chocante, mais radical, falando, né, sobre mutilação, sobre ficar aleijado, arrancar olhos, falando sobre cortar fora, sobre arrancar. Aqui Deus usa uma palavra diferente, mas para falar sobre o mesmo princípio. E Ele está falando sobre perda. E Ele está dizendo isso, né? Perder algo aqui para você ganhar algo lá. E a gente está falando lá na eternidade. Ou seja, cortar fora, arrancar fora, perder algo aqui. Não precisa ser seu braço em nome de Jesus. Não vai precisar ser seu braço em nome de Jesus. Mas talvez vai precisar ser o que você faz com o seu braço. Ou o que você faz com a sua vida, com as suas atitudes. Perder algo aqui, cortar fora isso da sua vida, para que então você possa ganhar algo na eternidade. Para que você possa entrar no reino dos céus, amém? Algum tempo atrás, bastante tempo atrás, eu estava aconselhando uma moça bem jovem, ela estava namorando um rapaz. E ela marcou um dia um gabinete comigo, e aí, vamos lá, beleza, o que você quer, o que você precisa. E aí ela veio com uma bomba nesse gabinete, né? Eu sei que agora vocês vão prestar atenção, que vocês adoram fofoquinha, né? E ela sentou lá comigo e tal, e falou, pastora, estou aqui porque eu e o fulano, né? O rapaz que namorava ela falou, eu e o fulano, a gente decidiu morar juntos e tal, a gente está terminando a nossa obra, blá, 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 e eu escutando atentamente e tal. Até aí tudo bem, eu não tinha entendido exatamente o que ela queria dizer, se já estava o casamento marcado, se já tinha casado, se a casa estava ficando pronta, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, né? Até que ela me disse a seguinte coisa, nós decidimos que nós não vamos nos casar. Nós estamos terminando essa casa, nós vamos morar juntos. E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, mas o que está acontecendo, por que você tomou essa decisão, etc. e tal.
E aí, sem entrar em muitos detalhes, basicamente ela tomou essa decisão de não se casar com um rapaz que ela amava, porque se ela casasse com ele, né, eu digo legalmente, da forma regular, né, no civil e tal, ela perderia um benefício que ela recebia há anos atrás, por causa de razões que, né, enfim, né, um benefício do governo que ela recebia. E se ela casasse, perderia. Eu não sei que tipo de coisa é, mas tem alguma coisa desse tipo. E eu lembro que em poucos gabinetes eu fiquei tão chocado com o nível de cegueira de alguém decidir não viver o que Deus tem para a sua vida por causa de algum benefício tão terreno e passageiro. Pastora, mas você está julgando a motivação da pessoa. Querida, eu não estou julgando a motivação, estou falando de atitudes. Não estou falando do coração da moça nem do rapaz. Estou falando de atitudes. A partir do momento em que eu e você, poderia ser você, poderia ser eu, entende? A partir do momento em que eu e você decidimos não obedecer a Deus, amém? Não obedecer a Deus, porque nós vamos perder algum benefício que a terra está produzindo para a nossa vida. O que nós estamos fazendo? Nós estamos negligenciando todas as riquezas eternas. Nós estamos dizendo o seguinte, olha só, escuta aqui, vem cá. Você aí, sabe esses 80 anos que eu vou viver na terra? Para mim, eles são mais importantes do que os milhares e milhares e milhares de bilhões e bilhões de anos na eternidade. Sabe esses 80 anos que talvez alguns de nós nem vamos chegar aos 80, alguns vamos passar, mas a gente não sabe. Essa pessoa, na verdade, está dizendo, nós, e essa pessoa, quando a gente faz isso, a gente está dizendo, para mim, essas 7, 8 décadas são mais importantes do que a eternidade. Você está entendendo? Porque eu quero dizer para você hoje ser um perdedor. Seja um perdedor, porque muitas vezes, para a gente ganhar as coisas eternas e entrar no reino dos céus, nós precisamos perder aqui aos olhos do mundo. Eu não sei se você sabe, mas essa semana que passou, eu e meu esposo, a gente, né, teve uma batida no nosso carro e a gente está sem carro aí há uma semana. E uma pessoa que ama muito, a gente está revoltada por causa dessa batida. E ela está me ligando e falando assim, você não pode deixar barato, você não pode ficar sem carro, porque você pode precisar ir no médico, etc. E tá, bababá, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E eu mandei uma mensagem para essas pessoas, eu falei, se acalma. Deus cuidou de mim, da minha família até agora. Ele não vai deixar de cuidar de mim porque meu carro está na oficina. Deus não vai deixar de cuidar de mim porque eu não tenho um carro hoje, ou porque eu não tenho dinheiro hoje, ou porque eu não tenho isso ou aquilo outro. Eu não sei o que está faltando na sua vida. Então, nós precisamos entender que benefícios na terra não significam ganhos no céu. Benefícios na terra não significam ganhos no céu. E tem momentos, querido, que nós somos testados. Escute o que eu vou te falar. Que você vai ser testado a escolher se você ganha na terra ou se você ganha no céu. Você está pegando o que eu estou te falando? Não estou dizendo que todas as bênçãos são testes, mas eu estou falando sobre momentos específicos na sua vida. Talvez era um momento específico da vida daquela moça escolher a coisa certa, no exemplo que eu dei. Né? Infelizmente, ela não passou no teste. Porque naquele momento ela escolheu o benefício da terra. E muitas vezes isso pode acontecer na nossa vida, na nossa caminhada. Momentos em que nós não queremos perder algo aqui. Sem lembrar que muitas vezes para ganhar algo na eternidade nós vamos precisar perder algo momentaneamente. Hoje o que eu queria, o que eu realmente quero, a minha oração, é que você verifique o seu coração. Você que está aqui, você que está em casa, eu também estou fazendo isso na minha vida. Que você verifique o seu coração e veja se há algo dentro de você, dentro da sua vida, nas suas escolhas, na sua forma de pensar, na sua forma de ser, algo que você precisa sair daqui perdendo hoje. Às vezes, querido, não é só um relacionamento, não é só um namoro, não estou falando só de relacionamento ou de amizade. Às vezes é uma atitude que você tem que te traz muito benefício na terra ser daquele jeito. Às vezes é uma atitude um pouco altiva, um pouco arrogante, que no mundo torna você uma pessoa poderosa,
Uma pessoa que muitas vezes se sobressai, se destaca diante das demais. Só que no céu não entra gente altiva. Não entra soberbo, não entra orgulhoso. Sabe por quê? Se Deus se opõe ao orgulhoso, como que vai conviver com Deus no céu um orgulhoso? Não tem como. Então, você entende o que eu estou falando? É muito mais do que só dinheiro, do que só o relacionamento. Tem muitas coisas que nós vivemos, às vezes, que nos impedem, que nos geram tropeço na caminhada. E hoje eu quero mostrar para você algumas coisas, dentro desses capítulos, capítulo 18, capítulo 19 de Mateus, que eu vejo Jesus sinalizando para nós que nós devemos perder. Não está escrito nitidamente assim, perca isso. Mas dentro do contexto do ensino de Jesus, eu vejo que são coisas que Ele quer que a gente tire da nossa vida. Então, nós vamos estudar aqui 3 historinhas. A primeira delas está lá em Mateus 19, do 16 ao 22, que é uma história que com certeza você conhece. Um rapaz rico, a Bíblia diz que é um jovem rico, ele chega até o Senhor Jesus e ele fala assim: Senhor, vamos ler aqui, ó. Mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? E aí Jesus responde ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Ele pergunta qual? Não assassinar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: eu já tenho obedecido tudo isso. Ou seja, ele fala para o Senhor Jesus: Senhor, que mandamento? Porque eu já estou obedecendo tudo. E ele começa a citar ali os mandamentos, né? E Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro aonde? No céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque ele tinha muitas riquezas. Eu entendo que esse jovem, muito provavelmente, julgava sobre ele mesmo que ele era um rapaz muito justo, um rapaz cumpridor da lei, né? Um rapaz que obedecia à lei, que não furtava, que não matava, que honrava o seu pai e a sua mãe. Só que Jesus tocou bem na ferida dele, como hoje Jesus precisa tocar na nossa ferida para que a gente enxergue isso. E quando Jesus tocou na ferida dele, entrando na área de finanças, a Bíblia vai dizer que esse rapaz ficou muito triste, né? Ele se afastou, ele se entristeceu, ele não quis obedecer Jesus. Por quê? Porque ele era muito rico. E eu estava pensando hoje, por que o dinheiro, né? Por que as riquezas? Por que tem esse poder de envolver o nosso coração? E Deus me lembrou na passagem de 1 Timóteo 6, 9 e 10, que diz assim: os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, escute, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Nós achamos muitas vezes que o preço que Deus está nos pedindo é alto demais. Aquele jovem, com certeza, percebeu e decidiu que o preço que Jesus estava pedindo, ou seja, ele abdicar a riqueza dele, era uma coisa grande demais para ele fazer. E a gente vive isso o tempo todo. Quantas pessoas aqui, vou falar dentro do ponto de dinheiro, vamos falar de dinheiro, né? Quantas pessoas aqui o Senhor já inclinou o coração? De repente o Senhor só sussurrou, o Espírito sussurrou ao seu ouvido assim: abençoa aquela pessoa com tanto. Não estou falando nem de dar oferta, de dízimo. Vamos tirar um pouco isso de cena. Vamos falar na vida do outro, abençoar o outro. Às vezes, algo que você estava vestindo, o Senhor te fala: isso é para você dar para outra pessoa. Não vou nem pedir para levantar a mão. Provavelmente, se você já caminha há algum tempo com o Senhor, todos aqui. E se você for verdadeiro, você vai confessar para mim que muitas vezes você brigou para não realizar isso. Eu também
Gente, uma vez eu ganhei um relógio, foi até do pastor Felipe, um presente que ele me deu há muitos anos atrás. Um relógio muito legal. Eu nunca tinha tido um relógio legal, e eu amo relógio. E o relógio era muito legal, achei lindo, eu usava ele e tal. Eu entrei na sala de aula, eu olhei para a professora estava super bem vestida. Depois eu descobri que ela tinha dinheiro, e isso doeu meu coração. Mas, perdão, Senhor. O Senhor falou comigo, eu sentei na aula, o Senhor falou, esse relógio é dela. Eu, Senhor, esse relógio é presente. É falta de educação dar presente. Você nunca usou essa? Eu falei, não posso, porque se o pastor perguntar, né, vai ser uma desonra. Deus, esse relógio é dela. Eu lutei a aula toda, gente. Mas você já sabe o que aconteceu. Se eu tivesse ido para casa com o relógio, Deus ia fazer eu voltar com o relógio. Então, no final da aula, eu dei o relógio para a professora. Mas o fato é, eu relutei no meu coração, porque eu queria o relógio. Eu queria o relógio bonito. Eu queria o relógio que eu nunca tinha tido. E quase eu caí no engano de ter um benefício na terra e perder uma recompensa na eternidade. Sabe por quê? O relógio é uma coisa que ia passar, sim ou não? Eu não ia entrar com aquele relógio, ainda que fosse de ouro. É passageiro, né? Então eu ia ter um relógio muito legal, muito lindo aqui na terra, mas e as minhas riquezas no céu que eu ia perder? Muito mais do que ouro, muito mais do que prata, muito mais do que elogio, muito maiores são as recompensas no céu. Então eu entendo, querido, que muitas vezes o dinheiro, voltando aqui para o tema, né, o dinheiro, ele acaba tomando esse lugar na nossa vida. A gente está sempre falando do momento de oferta, e esse culto aqui de Midweek é um culto de ensino, é um culto para a gente falar sobre essas coisas. Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu nem sou rico, nem tenho nem nada. Como que eu vou, né? Como que eu vou ter esse tipo de coração, querido? Muitos ricos não são idólatras. E muitos pobres, falando no sentido não pejorativo, mas no sentido de ter, né, de não ter dinheiro, muitos pobres não são humildes. Ou seja, pobreza não é sinônimo de humildade, assim como riqueza não é sinônimo de idolatria. Porém, o próprio Jesus já nos ensinou, já nos avisou, já nos alertou que é muito difícil para o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro, gente, ele também é um Deus. Lá em Mateus 6:24 diz, ninguém pode servir a dois senhores. Perceba, né, que é colocado um exemplo, uma balança, dois senhores. Pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mamon. Deus, dinheiro. Então, o dinheiro, ele tem, digamos assim, esse poder de envolver o nosso coração e se tornar um ídolo na nossa vida. A ponto que o Evangelho vai falar sobre dois senhores, ou seja, ele pode se tornar um senhor na nossa vida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado mesmo. Então, pastora, você está falando isso, então, a partir de agora, na Ilã, nós vamos ser uma igreja que vai fazer voto de miséria. Todo mundo vai vender tudo, todo mundo vai vestir só roupa rasgada, todo mundo vai vestir só roupa fedida, a gente vai andar com chinelo gastado, com prego embaixo, e a gente vai entrar no céu, todo mundo. Não, eu acabei de dizer para você que ser pobre não significa ter o coração de Jesus. O que nós precisamos entender é que o dinheiro não pode ter o nosso coração. O dinheiro jamais pode estar entre você e aquilo que Deus sonha para a sua vida, porque o dinheiro está à disposição para que os planos de Deus se cumpram na sua vida, e não você está à disposição do dinheiro. Você entende o que eu estou te dizendo? Então, querido, em nome do Senhor Jesus, eu não estou falando de ser pobre e querer ser pobre, ou não querer prosperar, não, porque nem seria bíblico eu falar isso para você. Eu estou te dizendo que não deixe o dinheiro tomar um lugar no seu coração que só pertence a Deus. Porque sabe o que acontece com aquelas pessoas que tiram
o Senhor, que tiram, o dinheiro do trono, que não colocam o dinheiro como ídolo, que colocam o Senhor Jesus como o nosso único Deus, e deixam o dinheiro servir às necessidades, mas não ser um Deus, sabe o que acontece com aqueles que colocam o Senhor Jesus em primeiro lugar? No mesmo capítulo, vai dizer assim, ó, Mateus 19, 27 a 26. Olha o que Pedro perguntou a Jesus. Nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Pedro pergunta. E Jesus diz, eu te digo a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, ou seja, no fim de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa promessa é especificamente para os discípulos, né? Nós não sentaremos nos 12 tronos, eles se sentarão. Mas olha onde nós entramos nessa promessa. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ou seja, o que Deus está dizendo é, me coloca no primeiro lugar da sua vida. Não tenha medo de perder nada que essa terra oferece. E eu vou te mostrar que eu vou te dar 100 vezes mais. E ainda vou te dar a vida eterna. Uma coisa que o dinheiro nunca pode oferecer. O dinheiro pode te oferecer as Maldivas aqui, né? Porto de Galinhas aqui, tudo. Mas ele não vai nunca alcançar a eternidade. Então, o Senhor tem promessa para aqueles que colocam ele em primeiro lugar. Amém? Então, que em nome de Jesus, querido, você nunca tenha medo de perder o que for material, não só dinheiro, o que for material, em obediência a Cristo, porque Cristo te garante, não só aqui nessa terra, porque Ele sabe as suas necessidades, mas Ele te garante também na eternidade. Amém? A segunda coisa que eu vejo, que o Senhor deixa claro que nós precisamos perder para poder ganhar na eternidade, é a inveja. E eu vou colocar aqui também, junto com inveja, outra coisinha também, que é tão terrível quanto a inveja, que é a comparação. Eu não sei você, mas eu já fui muito escrava da inveja, da comparação. Eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, não sei se o pessoal do online já ouviu. Em outro momento eu conto também de novo esse testemunho para vocês lembrarem. Mas eu já fui muito escrava da inveja e da comparação. Isso me fez sofrer por anos. E hoje, quando eu falo sobre isso, eu me sinto na obrigação de falar isso de tempos em tempos, porque eu tenho certeza que pessoas estão sofrendo por causa disso. E muitas vezes é uma coisa que você não consegue abrir nem num discipulado, porque não se tem orgulho de ser invejoso. Ninguém acha bonito confessar que é invejoso, né? Ninguém acha bonito confessar que quer ter a vida do outro. Então, é uma coisa que acaba sendo meio tabu, até para a gente que é crente confessar uns para os outros. Então, nós vamos falar sobre esse tipo de coisa. Olha o que acontece aqui em Mateus 20, do verso 13 ao 15. Diz, mas ele respondeu a um deles. Outra história, tá, gente? Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu te dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você estar com inveja porque eu sou generoso? Aqui a gente está falando de uma parábola que é um pouco compridinha, a gente não vai ter tempo de ler ela inteira. Mas você pode ler em Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. E a história conta que o dono da vinha, ou seja, o senhor da vinha, ele arrendou o campo, ele tinha um trabalho a ser feito. E ali ele saiu escolhendo alguns trabalhadores, né, no início do dia, e ele foi chamando esses trabalhadores para irem trabalhar na vinha dele ao longo do dia. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo, eu não lembro exatamente a hora. 9 horas da manhã, ele foi lá e chamou alguém para trabalhar, depois ele foi lá e chamou alguém para trabalhar meio-dia, para fazer o mesmo serviço, depois ele foi lá e chamou alguém para fazer o serviço às 3 horas, depois ele foi lá no final do dia, faltando só 1 hora para o expediente acabar, e ele contratou outra pessoa 4 horas da tarde. Quando chegou 5 horas da tarde, ele chamou todo mundo, acabou o expediente, todo mundo, vamos receber o valor. E ele começou pagando as pessoas,
E quando aqueles que começaram a trabalhar no início do expediente viram que quem só trabalhou 1 hora o dia inteiro ganhou o mesmo que eles receberam trabalhando o dia todo, o que eles fizeram? Que é isso? Que absurdo é esse? Eles questionaram. E aí o senhor da vinha deu essa resposta: eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Eu não combinei com você X, eu não te paguei X. Será que eu estou sendo injusto com você? Será que você está sendo invejoso por eu ser bondoso? Eu prefiro essa passagem na revista atualizada que diz assim: se não tiver aí, não tem problema. Mas o proprietário respondendo disse a eles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não é lícito fazer o que eu quero daquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Meu Deus. O que está acontecendo aqui, gente? Jesus está mostrando para a gente, dentro dessa parábola, que a inveja, a comparação, quando isso nasce no nosso coração, isso faz a gente perder muito das coisas eternas. Isso faz a gente se afastar do plano que o Senhor tem para a nossa vida, né? E quantas vezes nós também, né, vamos falar a verdade, nós também não somos assim. Um dia, algum tempo atrás, eu gosto de contar a história porque vocês se identificam com as histórias. Algum tempo atrás, uma família pediu para fazer um gabinete com a gente, né? E, beleza, vamos lá e tal, não sei o quê. E aí, quando essa família começou a conversar com a gente sabia que eles não estavam muito bem e tal, eles deram uma lista imensa, 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 de todas as razões porque eu era uma péssima líder, de todas as razões porque eu era uma péssima pastora, de todas as razões porque a igreja era uma droga. Dizendo em outras palavras, né? E ali, enquanto eu estava naquela reunião difícil, ouvindo tudo isso, eu fui anotando no meu celular tudo que ela estava me acusando de ser e tudo que ela estava acusando a igreja de ser. E eu estava tomando nota para ver o que fazia sentido, onde eu tinha errado, o que era mentira, o que era verdade. Eu estava anotando. Quando eu terminei e reli aquilo ali, depois, obviamente, eu mandei para o pastor Felipe, né? Eram quase 20 itens, dizendo por que eu era horrível e por que a igreja era horrível. E para você entender, a gente foi, né, seguindo aquela conversa, tentando entender o coração deles, o que tinha acontecido, se era uma ofensa, se a gente tinha feito algo, etc. e tal. Para você entender o que estava acontecendo ali. E é nisso que esse exemplo ele é interessante para o nosso ponto. Chegou um determinado momento que eu parei de tentar convencer aquela família de que eu não tinha dito aquilo, de que eu não tinha feito aquilo, de que eu não tinha, nem sabia daquilo que ela estava falando. Eu parei de tentar convencer eles, porque eu vi que eles não queriam entender. E eles não estavam acreditando no que eu estava falando. E eu comecei a perceber que eles tinham um coração muito parecido com o coração de um cara que eu conheço. Lá da história de Lucas 15, você também vai conhecer ele já já. É um cara que aparece em outra parábola, uma parábola que se chama a parábola do filho pródigo. Só que eles não estavam se parecendo com o filho pródigo, antes fosse, porque seria maravilhoso, a história terminaria bem. Eles estavam com os mesmos traços do coração do filho mais velho. E naquele momento, quando eu percebi que quanto mais eu tentava gerar reconciliação, menos o nosso coração estava conectado e mais bravos e com mais raiva da gente eles ficavam, eu simplesmente deixei eles irem. Um dos pontos que eles tinham, né, um ponto só que eu posso usar como exemplo aqui, que eles estavam indignados com a minha liderança, é porque eu tinha deixado pessoa X participar do louvor, sendo que aquela pessoa X não orava tanto quanto eles. Sendo que aquela pessoa X não tinha uma vida consagrada tanto quanto a família deles pagavam preço, orando e jejuando e vindo em todos os cultos e tal. E por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque às vezes a gente faz isso. Eu fiz isso por anos, por isso eu fui escrava da inveja. Porque eu olhava para outras pessoas que não estavam pagando o mesmo preço que eu e eu falava, por que aquela pessoa está fazendo isso se eu estou orando, se eu estou estudando, se eu estou aqui todo dia ajudando?
e o meu coração estava igual ao coração do filho mais velho. Essa parábola que eu estou falando para vocês, o filho mais velho está lá em Lucas 15. Olha o que o filho mais velho diz. Vamos tentar só entender o coração dele. Fala assim: ele respondeu ao pai. Ele ficou bravo, com raiva, porque o irmão voltou, fizeram festa para ele. E ele disse para o pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Então, assim como aconteceu na minha vida alguns anos atrás, eu estava identificando o que estava acontecendo na vida daquela família, com o coração deles, um coração dizendo: eu estou aqui, eu estou fazendo tudo, eu estou ralando, eu estou orando antes do culto começar, e aí você vai e coloca aquele garoto que acabou de chegar na igreja para tocar a bateria. Gente, Deus nos livre de termos esse coração. Sabe, o coração que eu quero ter? Eu quero ter o coração de que olha para uma pessoa que está fazendo tudo errado. Fazendo o pai e a mãe passar vergonha, para resumir. E se lambuzando todo. Olhar para essa pessoa que estava ontem vivendo nesse lamaçal. E no dia seguinte, quando ele decide mudar de vida e entra pelaquela porta, eu quero ser a imagem do pai dessa parábola, que abre os braços e fala: eu estava te esperando. Eu estava te esperando. Entra, tem festa para você aqui. Pessoal, prepara tudo aí que eles chegaram. Ao invés de ser a pessoa que vai olhar ele chegando e analisar. Será que ele já está lendo a Bíblia? Será que ele já está orando? Será que ele parou de fumar? Será que ele parou de beber? Será que tem tatuagem por baixo dessa blusa? Será que isso, aquilo, outro? Deus nos livre de sermos essas pessoas. Porque no final das contas, quem perdeu a bênção e a identidade verdadeira de filho não foi o pródigo. O pródigo foi restituído, foi restaurado, ele recomeçou a história dele. Ele foi restaurado e ainda em autoridade, né? O pai deu uma roupa nova, um anel novo. Agora o filho mais velho, sendo filho e tendo tudo dentro de casa. E é aqui que nós precisamos entender isso. Tendo tudo dentro de casa, não se enxergava como filho, se colocou no lugar de juiz, com inveja, com comparação desse irmão. Nós precisamos perder isso, para que a gente possa ganhar os olhos de Jesus sobre os outros, para que a gente possa ganhar os olhos bons que fala aqui, ó, na versão Almeida, né? Ou são maus os teus olhos, porque os meus olhos são bons. Então, em nome de Jesus, nós precisamos perder esse espírito, esse coração de comparação. E para a gente fechar aqui, a última coisa que eu entendi que nós precisamos perder, para mim é a mais chocante, para mim é a que mais me choca mesmo. Eu falei aqui no início com vocês sobre a gente perder as riquezas, né? A gente perder não as riquezas, mas o apego, o amor às riquezas. Depois eu falei com vocês sobre a gente perder essa comparação, essa atitude de inveja, essa atitude de filho mais velho. E, por último, o que nós precisamos perder é a improdutividade. Eu quis tentar inventar outra palavra, mas eu não sei se essa palavra existe, né? A gente tem que perder a nossa infrutibilidade. Aí não existe. Aí eu fui procurar um sinônimo no Google. Aí era improdutividade, né? Óbvio. Mas eu queria essa palavra que não existe, infrutibilidade, porque ia combinar mais com o que eu quero falar.
estava fazendo milagres, caminhando, entrando em cidades, saindo de cidades, e aconteceu um outro episódio que é contado em um grupo pequenininho de versículos, ali em Mateus 21. Ele passa cedo por um lugar, ele estava voltando de uma cidade, estava ministrando lá, várias coisas acontecendo, coisas maravilhosas. E a Bíblia diz que ele teve fome, igual você tem fome agora no jejum. E ele vê uma figueira no meio do caminho. Então a palavra de Deus diz que ele se aproxima e não encontra nada nessa figueira. Você sabe o que acontece? Ele diz, nunca mais dê frutos, ele amaldiçoa a figueira e imediatamente aquela figueira fica seca. Os discípulos não entendem, vão questioná-lo, eles ficam impressionados. Meu Deus, como assim essa árvore estava viva, agora ela acabou de secar. É tipo quando a gente entra na geladeira morrendo de fome. Entra na geladeira não, né, gente? Abre a geladeira. A gente abre a geladeira morrendo de fome, morrendo de vontade de beliscar uma coisinha assim. A gente abre a geladeira, não tem nada, aquela sequidão, só água. Aquela decepção. Imagina Jesus com fome. Ele olhou para uma figueira que deveria ter frutos. Deveria ter frutos. E a palavra diz que ele não encontra nada. Então ele amaldiçoa. Eu fico imaginando o que Jesus queria ensinar para a gente. O que o Espírito Santo queria que a gente aprendesse quando ele direcionou, permitiu que essa passagem, esse trecho da caminhada de Jesus estivesse inserido nos evangelhos. Por que essa história, uma história que aconteceu no meio do caminho com uma árvore, é tão importante ao ponto de entrar nos evangelhos? E eu sinto muito temor nessa história, porque essa figueira pode ser a nossa vida. Essa figueira pode ser eu, pode ser você. E Jesus chegando até você, ou chegando até mim, dizendo: uau, e aí agora? Vamos lá. O que está saindo da sua vida? E aí a gente não tem absolutamente nada para apresentar para Ele. Porque o que se espera de uma mangueira? Que ela dê manga. O que se espera de um cajueiro? Apesar de não ter muitos aqui no Rio, na minha terra, tem muito cajueiro. Caju. O que se espera de um cristão? Mateus 28, 19 e 20 diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O que se espera de um cristão? Que ele obedeça à grande comissão. Que ele seja um pequeno Cristo, como diz o nome cristão, que ele seja representante de Cristo, que ele faça as obras de Cristo na terra. Que ele entenda que ele não nasceu só para ter benefícios na terra, mas ele nasceu para povoar o reino dos céus. O que se espera, pastora, de um filho de Deus? Eu sou filha de Deus, o que se espera de mim? Romanos 8, 19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa: eu espero de um filho que ele seja revelado na terra. Que toda a natureza criada veja que ele é meu filho. Veja aquilo que eu coloquei dentro da vida dele. Querido, o que nos impede de se revelar aqui nessa terra? Medo, insegurança, preguiça, distração, sem vergonhice. Às vezes o que nos impede é aquilo que fala em Hebreus 12, 1.
né? Sobre termos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, mas tem sempre um embaraço que está impedindo a gente. A palavra de Deus diz: livrem-se de tudo que gera embaraço na sua vida. Às vezes o que está impedindo a gente de ser essa figueira frutífera é porque a nossa vida está toda embaraçada. A nossa vida está cheia de pecados, a nossa vida está cheia de atitudes ruins, de atitudes erradas, de pensamentos errados sobre os outros, sobre a gente, sobre Deus, sobre a igreja. E não é isso que Deus tem para a nossa vida, querido. Deus hoje está chamando você, está chamando a Hannah para perder. Por isso que o tema da mensagem é virando um perdedor. Por quê, pastora? Porque se nós perdermos isso que eu estou te ensinando hoje, você vai ganhar coisas que eu não posso nem mensurar na eternidade. Coisas que eu não consigo contar, coisas que eu não consigo imaginar, porque mente nenhuma imaginou. Nenhum plano humano alcança as recompensas celestiais. E eu queria convidar você hoje para baixar sua cabeça, porque eu quero fazer algumas orações. A primeira delas, pode fechar seu olho também, você que está em casa, nos acompanhe nisso. A primeira oração que eu queria fazer com você é você que acredita que tem algo na tua caminhada te embaraçando. Algo que não está te permitindo ser frutífero. Algo que não está te permitindo ser um vitorioso na eternidade, nas coisas eternas. Talvez não é um pecado, mas talvez é uma atitude, ou medo, uma insegurança, ou distrações. Se você hoje quer se livrar de qualquer embaraço que esteja acontecendo na sua vida, algum relacionamento, não importa. Se você é essa pessoa, eu quero que, por favor, você levante a sua mão, porque eu quero orar por você hoje. Qualquer coisa que estiver te enrolando na caminhada, em nome de Jesus, levante sua mão. Amém, amém. Pode baixar sua mão. Nós vamos orar todos juntos. A segunda oração que eu quero fazer é para você que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Talvez você diz assim: pastor, eu amo Jesus, eu gosto de vir à igreja às vezes, mas eu não tive esse momento de confessar que Ele é o meu Deus. Eu quero dar essa oportunidade para você hoje. Para você que vai fazer isso hoje pela primeira vez, ou você que já fez um dia, mas se distanciou e como filho pródigo, está correndo de volta para casa. E você está vendo que a gente está aqui de braços abertos para você, assim como o seu pai. Se você é essa pessoa hoje, eu quero te pedir, não tenha vergonha, não tenha medo, não seja inseguro. Se renda ao que Deus está fazendo aqui hoje. Em nome de Jesus, levante a sua mão bem alta. Se você diz: eu sou essa pessoa, pastora. Eu sou essa pessoa que hoje volta. Eu sou essa pessoa que hoje precisa reconhecer o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador. Eu vou te dar mais alguns segundos. Se essa pessoa é você, aqui, levante a sua mão, por favor. Aleluia. Se você em casa hoje está tomando essa decisão, eu quero que você coloque aí nos comentários: hoje eu estou reconhecendo o Senhor Jesus como meu Salvador. Os nossos líderes que estão aí acompanhando o culto com você vão pegar seu contato, vão conversar com você, te acompanhar da melhor forma. Eu queria convidar todos a ficarem de pé. A última coisa que eu quero te falar antes da gente orar e eu despedir vocês. Domingo nós temos batismos. E muitas vezes eu vejo pessoas que não decidem se batizar porque elas têm medo de perder algo na terra. Você sabe o que é isso? Eu vou te dizer. Elas pensam assim: se eu me batizar, eu não vou poder mais fazer aquilo outro. E eu não estou preparado para abandonar isso. Eu ainda quero viver essas coisas. Hoje, em nome de Jesus, você vai ter coragem de dizer: eu vou perder essas coisas e eu vou falar publicamente que eu amo o Senhor, descendo nas águas em nome do Senhor Jesus, porque isso é o batismo. Se você decide hoje
que você quer se batizar, eu quero que você levante sua mão também. O batismo não vai ser agora, não fique tranquilo. Mas se você diz assim, pastora, eu quero dar esse passo, eu quero me batizar em nome de Jesus, pode levantar sua mão assim, mas tem que ser bem alto para eu poder te ver. Levanta assim sua mão, ó, bem alto para eu poder te ver. Lá no alto. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode baixar sua mão. Sabe o que vai acontecer domingo? Mais de 13 vidas, porque nós já temos pessoas aqui que estão decidindo se batizar. Mais de 13 vidas, mais de 10 vidas vão dizer o seguinte para todas as testemunhas que vão estar em volta: eu decido perder para ganhar algo. Eu preciso perder e eu decido perder hoje para ganhar algo que é eterno. Assim como a maioria de nós já passamos pelo batismo e foi isso que a gente declarou, amém? Talvez você se esqueceu do dia do seu batismo, mas foi isso que aconteceu. Você perdeu uma vida antiga para você receber algo muito maior, amém? Eu quero orar por você, levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, primeiramente eu quero entregar a vida daqueles, Pai, que confessaram que hoje estão em alguma situação de embaraço. Primeiramente eu quero pedir a Tua graça sobre cada um. E venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus, comece a desatar todos os nós na vida dos meus irmãos. Comece, Senhor, em nome de Jesus, a dar força, coragem, para que eles possam perder tudo que eles tiverem que perder aqui nessa terra, para ganhar os teus tesouros celestiais. Em nome de Jesus eu te peço coragem em decisões ousadas. Coragem em decisões ousadas que muitos que estão aqui vão ter que tomar. Eu te peço discernimento no Espírito. Eu te peço direção do Espírito Santo, para que nenhuma decisão seja meramente emocional, nenhuma decisão seja meramente momentânea, mas seja convicta em dependência a Ti. Senhor, em nome de Jesus eu também quero orar por aqueles que hoje estão decidindo se batizar. Querido, eu não sei se alguém aqui hoje está voltando para o Senhor, mas eu sei que tem centenas de pessoas nos assistindo. E eu gostaria de convidar a igreja para repetir essa oração de salvação comigo assim. Diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego totalmente a minha vida e decido perder aqui para ganhar em Ti a eternidade. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a não retroceder jamais. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar Ele por alguns segundos. Querido, Ele não muda, Ele não falha, Ele não dorme. Em nome de Jesus, essa semana, últimos 3 dias de jejum, de oração juntos aqui na igreja, vão ser dias maravilhosos.
Vão ser dias de desembaraço na nossa vida. Vão ser dias de milagres na nossa vida. De bênçãos também, sim, em nome de Jesus. Mas dias que, sobretudo, nós vamos começar a entender o que Deus quer de nós para esse ano. Amém? Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Senhor, obrigada por uma igreja abençoada, viva, forte, firmada na tua rocha. Em nome de Jesus, eu despeço os meus irmãos debaixo do teu amor, da tua paz, do teu poder, Espírito Santo. E te peço em nome de Jesus, consolida no terreno dos corações a boa semente da tua palavra que foi jogada e lançada essa noite em nome de Jesus. Que de fato nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Em nome de Jesus, querido, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito seja com você, com a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Você é abençoado. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez e te receber com todo o nosso amor e carinho na nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. É com uma imensa alegria e satisfação que eu recebo cada um de vocês, onde quer que você se encontre e do jeito que você está. O importante é que você esteja com o coração aberto para o derramar de Deus na sua vida. E para esse tempo de milagres, tempo de bênçãos, tempo que Deus tem transformado as nossas vidas através da graça e do amor de Cristo Jesus. Ele quer fazer o mesmo com você. Não importa o jeito que você está. O mais importante, na verdade, é o que Deus quer fazer com você, do jeito que você está, para que Ele coloque você naquela posição em que você possa viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida e você possa desenvolver seus dons, suas habilidades e cumprir a sua missão nessa vida e nessa terra e viver todo o seu chamado para Deus. Por isso, em nome de Jesus, venha estar com uma família espiritual, acolhedora e amorosa. E você pode estar junto com a gente, não apenas assistindo, mas participando dos cultos, seja no Facebook, no site ou no YouTube. Apareça aqui embaixo. E para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor, é importante que você participe escrevendo nos comentários. É ali que você vai participar dos cultos com a gente. E nós vamos poder saber que você está aí, escrevendo ali, novo aqui, se é a primeira vez que você está chegando. Se você ainda não é da Elan, escreva novo aqui. Ou, se você tem alguma dúvida, algum esclarecimento, pode escrever para a gente. Ou algum pedido de oração também. E nós teremos o maior prazer em te responder. E mais do que isso, em te acolher para estar conosco e começar uma nova vida. Deus tem algo extraordinário para você. Então venha viver tudo isso que Deus tem preparado. E por isso eu quero te fazer um convite muito especial. São os nossos GTs, que você pode conhecer novas pessoas, novos amigos e conhecer novos irmãos. É um grupo de comunhão. GT significa grupo de temporada. É um grupo de compartilhar experiências, testemunhos, ter um bate-papo regado a estudo bíblico e oração. E ali é o lugar e o ambiente onde você vai crescer espiritualmente, ser fortalecido e edificado. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, porque Deus tem operado maravilhas no nosso meio e quer transformar a sua vida também. E por isso, não esquece de dar um like no vídeo. Ativa também as notificações para que você fique por dentro de todas as novidades, todas as programações e eventos que estão acontecendo no nosso meio. Vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz às Nações. Amando Deus, amando você, Elan.